Jesus operou cura, jovem liberto de agorafobia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de domingo quando o irmão João Carlos, um jovem de 24 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, sentiu pela primeira vez aquele aperto no peito que mudaria sua vida. Ele estava na reunião de doutrina, ouvindo com atenção as palavras do irmão que ministrava, quando de repente uma sensação estranha o dominou. Parecia que o ar estava rarefeito, que as paredes da sala estavam se fechando, e um medo intenso, sem explicação, tomou conta dele. O coração disparou, as mãos começaram a suar, e ele sentiu que precisava sair dali imediatamente. Mal conseguia respirar, como se uma mão invisível estivesse apertando sua garganta. Foi a primeira crise de pânico que ele experimentou, e não sabia o que estava acontecendo. Naquela noite João Carlos não conseguiu dormir. O medo de que aquilo voltasse a acontecer o deixava em estado de alerta constante. Ele orou, pedindo a Deus que o livrasse daquele sofrimento, mas a angústia não passava. Nos dias seguintes, o quadro piorou. Sempre que ele saía de casa, seja para ir ao trabalho ou à igreja, o mesmo medo o assaltava. Ele começou a evitar lugares com muitas pessoas, como supermercados, shoppings e até mesmo as reuniões na igreja, que antes eram sua maior alegria. O diagnóstico médico veio rápido: agorafobia, um transtorno de ansiedade que faz a pessoa ter medo de estar em lugares onde acredita que não poderá escapar ou receber ajuda caso tenha uma crise de pânico. A família de João Carlos ficou desesperada ao vê-lo sofrer. Sua mãe, Irmã Maria, era uma mulher de muita fé e não deixava de orar por ele. Todas as noites, antes de dormir, ela colocava as mãos sobre a cabeça do filho e clamava a Deus em lágrimas, pedindo misericórdia. Seu pai, irmão Antônio, homem de poucas palavras mas de grande fé, também intercedia por ele em suas orações silenciosas. Os irmãos da igreja, ao saberem da situação, se uniram em oração. Muitas vezes após as reuniões, vários irmãos se aproximavam de João Carlos, colocavam as mãos sobre ele e oravam com fervor, pedindo a cura que só o Senhor Jesus poderia dar. Mas os dias se passavam, e a situação de João Carlos só piorava. Ele já não conseguia mais sair sozinho de casa. O simples ato de atravessar a rua para pegar o ônibus se tornou uma batalha. Ele sentia que as pernas tremiam, que o suor escorria pelo rosto, e que a qualquer momento poderia desmaiar. As crises de pânico se tornaram tão frequentes que ele passou a evitar até mesmo os lugares que antes amava. A igreja, que era seu refúgio, agora se tornará um lugar de medo. Ele tinha vergonha de contar aos irmãos o que estava sentindo, com medo de ser julgado ou de que pensassem que sua fé era pequena. Uma tarde, enquanto estava sentado no sofá de casa, João Carlos começou a refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Ele lembrava das palavras que ouvia desde criança nas reuniões: Deus é fiel e não desampara os seus. Mas naquele momento ele se sentia sozinho, como se suas orações não estivessem sendo ouvidas. As lágrimas começaram a cair, e ele se ajoelhou no chão da sala, clamando com toda a força do seu coração: Senhor Jesus, eu não aguento mais. Eu preciso de ti. Se tu estás comigo, mostra-me um sinal, porque eu não consigo mais viver assim. Foi um choro amargo, de quem se sente no fundo do poço, sem forças para continuar. Naquela mesma noite, João Carlos teve um sonho. Ele estava em um lugar escuro, como um túnel sem saída, e de repente uma luz brilhante apareceu ao longe. Uma voz suave, mas poderosa, disse: Não temas porque eu estou contigo. Ele acordou com o coração acelerado, mas desta vez não era de medo, e sim de uma paz que não conseguia explicar. No dia seguinte, ele contou o sonho para sua mãe, que o abraçou e disse: Filho, Deus está ouvindo suas orações. Não desanime, porque Ele vai te livrar. Os dias continuaram difíceis, mas João Carlos começou a sentir uma pequena mudança. Ele ainda tinha medo, mas agora havia uma esperança dentro dele que não existia antes. Ele decidiu que, mesmo com medo, iria à igreja na próxima reunião de doutrina. Foi uma batalha interna. Ao sair de casa, suas mãos tremiam, e ele sentiu que a qualquer momento poderia ter uma crise. Mas dessa vez ele orou em voz baixa: Senhor, eu vou mesmo com medo. Por favor, não me deixe. E para sua surpresa, ele conseguiu chegar à igreja sem que a crise viesse. Durante a reunião, enquanto ouvia as palavras de exortação, João Carlos sentiu uma paz invadir seu coração. Não era uma paz qualquer, era uma certeza de que Deus estava ali com ele. Quando a reunião terminou, ele se aproximou do irmão que havia ministrado e pediu que orasse por ele. O irmão, com as mãos sobre a cabeça de João Carlos, orou com lágrimas nos olhos: Senhor Jesus, tu que curaste os enfermos e libertaste os cativos, olha para este teu servo. Ele está aqui mesmo com medo porque acredita em ti. Dá-lhe a vitória, Senhor, porque só tu podes fazê-lo.
João Carlos sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. Nos dias seguintes, João Carlos continuou a lutar, mas agora com uma força que não era sua. Ele começou a sair mais de casa, sempre orando e pedindo a Deus que o fortalecesse. Não foi fácil. Houve momentos em que o medo voltou e ele pensou em desistir, mas então ele se lembrava das palavras que ouvirá no sonho: "Não temas, porque eu estou contigo." E isso fazia continuar. Uma noite, durante a reunião de oração, João Carlos sentiu um desejo intenso de se ajoelhar e clamar a Deus. Ele foi até o altar, e ali, em meio a muitos irmãos que também oravam, ele derramou sua alma perante o Senhor. Ele confessou seu medo, sua fraqueza, e pediu que Deus o libertasse de uma vez por todas. Enquanto orava, ele sentiu uma presença divina tão forte que não conseguia se levantar. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, envolto em luz, tocando seu coração. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de gratidão, porque sabia que algo estava mudando dentro dele. Quando João Carlos se levantou, ele sentiu que estava diferente. O medo ainda estava lá, mas não com a mesma intensidade. Ele saiu da igreja naquela noite com uma certeza: Deus havia começado uma obra em sua vida, e ele a completaria. Nos dias que se seguiram, ele notou que as crises de pânico estavam ficando mais raras. Ele conseguia sair de casa sem tanto medo, e até mesmo frequentar lugares que antes evitava. Não foi uma cura instantânea, mas um processo, como se Deus estivesse, pouco a pouco, tirando aquelas amarras de seu coração. Um domingo, durante a reunião de Santa Ceia, João Carlos sentiu que precisava dar um testemunho. Ele se levantou, com as pernas ainda um pouco trêmulas, e começou a contar tudo o que havia passado. Ele falou do medo, das crises, das noites sem dormir, das orações de sua família e dos irmãos. E então, com lágrimas nos olhos, ele disse: "Irmãos, eu não estou totalmente curado, mas sei que Deus está me curando. Ele tem sido fiel, mesmo quando eu duvidei. Ele não me desamparou, e eu sei que ele vai me dar a vitória completa." Muitos irmãos choraram com ele, e depois da reunião, vários se aproximaram para orar e encorajá-lo. O tempo passou, e João Carlos continuou a buscar a Deus com todo o seu coração. Ele não deixou de orar, não deixou de ler a Bíblia e não deixou de frequentar as reuniões, mesmo nos dias em que o medo ainda o assaltava. E aos poucos, ele foi sentindo que a agorafobia estava perdendo força. Ele conseguia ir ao supermercado sem crise, conseguia pegar ônibus sem sentir que ia desmaiar, e conseguia estar em meio à multidão sem que o pânico o dominasse. Até que chegou o dia em que ele percebeu que estava livre. Não houve um momento exato em que isso aconteceu, mas simplesmente ele acordou uma manhã e sentiu que o medo havia se ido. Ele saiu de casa, respirou fundo, e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ele foi à igreja, participou da reunião, cantou os hinos com alegria, e soube, no fundo de seu coração, que Deus havia operado um milagre em sua vida. Hoje João Carlos é um jovem cheio de gratidão. Ele não se esquece do que passou, porque isso faz valorizar ainda mais a misericórdia de Deus. Ele sabe que não foi sua força que o libertou, mas a graça do Senhor Jesus. Ele continua a servir a Deus com fervor, e sempre que encontra alguém que está passando por lutas semelhantes, ele compartilha sua história, não para se gloriar, mas para mostrar que Deus é fiel e que ele ouve as orações dos que nele confiam. Ele costuma dizer: "Se Deus me livrou da agorafobia, ele pode livrar qualquer um de qualquer coisa. Não importa quão grande seja o problema, não importa quão profundo seja o medo, Deus é maior. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas ele promete estar conosco em todas elas. E isso é suficiente." João Carlos aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo no medo, Deus está no controle. Ele aprendeu que as orações dos irmãos têm poder, que a família é um refúgio, e que a igreja é o lugar onde Deus se faz presente de maneira especial. Ele aprendeu que às vezes a cura não vem da maneira que esperamos, mas vem no tempo certo de Deus. E assim, com um coração grato, João Carlos continua sua jornada, sabendo que não importa o que vier pela frente, ele não está sozinho. Porque o mesmo Deus que o libertou da agorafobia é o Deus que caminha com ele todos os dias. E isso, para ele, é a maior bênção de todas. Que este testemunho seja um encorajamento para todos aqueles que estão passando por lutas. Que possamos, como João Carlos, confiar em Deus mesmo quando não vemos a saída. Porque Ele é fiel, e sua misericórdia dura para sempre. Amém. João Carlos nunca esqueceu o dia em que, depois de meses sem conseguir sair de casa sozinho, sentiu um desejo forte de ir à igreja. Não era apenas vontade, era uma necessidade da alma, como se algo dentro dele clamasse por socorro. Mas o medo era tão grande que suas pernas tremiam só de pensar em abrir a porta.
Ele se ajoelhou no chão do quarto, as mãos suadas, o coração acelerado, e começou a orar em voz baixa: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu vou desistir. Mas eu quero te servir, eu quero estar na tua casa. Dá-me forças, mesmo que seja só para dar um passo. E foi assim, com lágrimas nos olhos e a fé vacilante, que ele se levantou, vestiu a roupa de ir à reunião e abriu a porta. O sol da manhã o cegou por um instante, e o mundo lá fora parecia enorme, assustador. Mas então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras que tanto ouvirá nos cultos: Não temas, porque eu sou contigo. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo. Depois o segundo. E o terceiro. Não foi fácil, a cada metro, o pânico ameaçava dominá-lo, mas ele repetia em pensamento: Jesus está comigo. Jesus está comigo. Quando chegou à porta da igreja, suas mãos ainda tremiam, mas ao entrar e sentir o aroma do incenso, ouviu os irmãos cantando Glória a Deus nas alturas, e algo dentro dele se acalmou. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre estrondoso, e foi uma paz que veio devagar, como um rio manso inundando sua alma. Ele se sentou no banco dos fundos, e quando o irmão que presidia a reunião começou a ler: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, João Carlos sentiu que aquelas palavras eram só para ele. Ali entre os irmãos, ele entendeu que não estava sozinho na luta. Nos dias que se seguiram, ele continuou indo às reuniões, mesmo quando o medo voltava. Às vezes, chegava à igreja e precisava se apoiar na parede para não desmaiar de ansiedade. Mas os irmãos, sem nem sempre saberem por que ele sofria, o acolhiam com um aperto de mão, um sorriso, um Deus te abençoe, irmão. E isso bastava. Porque na congregação, ele aprendia que a fé não é um sentimento, é uma escolha. E ele escolheu crer, mesmo quando tudo dentro dele gritava para desistir. Uma noite, depois de um culto de oração, um irmão mais velho se aproximou e lhe disse: Filho, eu tenho orado por você. Deus me colocou no coração que você está passando por uma prova difícil, mas Ele vai te livrar. Não desanime. João Carlos quase chorou ali mesmo. Como aquele homem sabia? Como Deus usava até os detalhes para mostrar que estava perto. Ele não tinha contado a ninguém sobre a agorafobia, mas o Senhor, em sua bondade, movia o coração dos servos para intercederem por ele. Com o tempo, as crises foram ficando mais raras. Não foi de uma hora para outra, foram pequenos milagres diários. Um dia, ele conseguiu ir ao mercado sozinho. Outro dia, pegou um ônibus sem sentir o peito apertar. E em cada vitória, por menor que fosse, ele agradecia: Obrigado, Senhor, por mais este passo. Não foi eu, foi o Senhor. Porque ele sabia que se dependesse só de sua força, teria desistido há muito tempo. Mas havia dias difíceis também. Dias em que o medo voltava com tudo, como uma onda gigante prestes a engoli-lo. Nesses momentos, ele se lembrava das palavras do irmão que o batizou: a fé não é não ter medo. É ter medo e confiar mesmo assim. Então, ele se ajoelhava e orava: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Ajuda-me a crer. E Deus, fiel como sempre, o sustentava. Certa vez, durante uma reunião de doutrina, o irmão que ensinava falou sobre a passagem de Marcos 5, quando Jesus libertou o endemoninhado gadareno. Assim como aquele homem foi libertado das cadeias que o aprisionavam, Jesus pode nos livrar de qualquer prisão, seja do pecado, do medo, da doença. Basta crermos, disse o irmão. João Carlos sentiu como se aquelas palavras fossem direcionadas a ele. Naquele momento ele entendeu que sua agorafobia era como uma cadeia invisível, mas Jesus tinha poder para quebrá-la. E ele já estava fazendo isso, pouco a pouco. Ele começou a anotar em um caderno as vezes em que Deus o livrou do pânico. Hoje, consegui ir à padaria sem crise. Graças a Deus. Hoje o medo veio, mas orei e ele me acalmou. Hoje um irmão orou por mim e senti paz. Aqueles registros se tornaram provas tangíveis da fidelidade de Deus. Quando a dúvida batia à porta, ele lia aquelas anotações e se fortalecia. Se Deus já fez isso, ele pode fazer de novo. Com o tempo, João Carlos sentiu um desejo no coração de ajudar outros que passavam pelo mesmo sofrimento. Não como um conselheiro, não como alguém que tinha todas as respostas, mas como um irmão que entendia a dor e podia dizer: eu sei como é, mas Deus é maior. Ele começou a conversar com alguns jovens na igreja que demonstravam ansiedade, sempre com humildade, sempre apontando para Jesus. Não é minha palavra que vai te curar, é a palavra de Deus. Não sou eu que vou te libertar, é Ele. Um domingo, depois do culto, um jovem chamado Mateus o procurou. Irmão João Carlos, eu tenho medo de sair de casa. Às vezes, fico tão ansioso que não consigo nem ir à igreja. O senhor já passou por isso? João Carlos olhou nos olhos daquele rapaz e viu seu próprio passado ali.
ele colocou a mão no ombro de Mateus e disse: Já, irmão. E eu sei que parece que não tem saída. Mas Deus não nos abandona. Você quer que a gente ore agora? Os dois se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igreja, e João Carlos orou com lágrimas: Senhor, tu conheces o coração do nosso irmão. Tu sabes da sua dor. Assim como o Senhor me libertou, libera ele também. Dá-lhe forças para confiar em ti mesmo quando o medo vier. Em nome de Jesus, amém. Nos dias seguintes, João Carlos passou a ligar para Mateus, só para saber como ele estava, para incentivá-lo a dar pequenos passos. Não era um acompanhamento formal, era apenas um irmão cuidando do outro, como Jesus ensinou. E aos poucos, Mateus também começou a vencer suas batalhas. Não porque João Carlos era especial, mas porque Deus usa os fracos para mostrar sua força. Hoje, João Carlos não diz que está completamente livre. Ele sabe que nesta vida as tentações e as fraquezas podem voltar. Mas agora ele tem uma certeza que ninguém pode tirar: Deus é fiel. Mesmo nos dias em que o medo ainda dá sinais de vida, ele lembra das palavras do salmista: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. E isso basta. Ele também aprendeu que a cura não é só a ausência de sintomas, é a presença de Deus. Às vezes o Senhor tira o problema. Outras vezes, ele nos dá força para carregá-lo. Mas em ambos os casos, ele está conosco. E isso faz toda a diferença. João Carlos agora entende que sua história não é sobre ele, é sobre a graça de Deus. Por isso, sempre que alguém lhe pergunta como conseguiu superar a agorafobia, ele responde: Não fui eu. Foi Jesus. Ele me segurou quando eu não conseguia mais me segurar. Ele orou por mim quando eu não tinha forças para orar. Ele me deu irmãos para me apoiar quando eu pensei que estava sozinho. Tudo isso não foi mérito meu. Foi misericórdia. E assim ele continua sua jornada, não como um herói, mas como um servo grato. Não como alguém que venceu sozinho, mas como alguém que foi carregado nos braços do Senhor. Porque no final das contas, a maior vitória não é a ausência de medo, mas a presença de Deus. E isso ninguém pode tirar dele. Que este testemunho seja um lembrete para todos nós. Não importa quão profunda seja a nossa luta, não importa quão escuro pareça o caminho, Deus não nos abandonou. Ele está conosco mesmo quando não o sentimos. E seus milagres não são só os grandes, os visíveis, são também as pequenas vitórias do dia a dia, as orações respondidas, os irmãos que Ele coloca em nosso caminho, a paz que vem quando menos esperamos. Que possamos, como João Carlos, aprender a confiar, mesmo quando não vemos a saída. Porque Ele é fiel, e sua misericórdia dura para sempre. Amém.